Olá a todos, bem-vindos a mais um videocast aqui no Só Digo Verdades. Meu nome é Ingrid Lang. Então põe o vídeo aí, vai fazendo seu almoço, seu jantar, vai andando de carro, andando na esteira e vem saber mais porque essa discussão aqui é quente. Nós vamos começar com a tradução de um grande professor, comunicador sobre antroposofia, sobre a cultura e filosofia Waldorf. O nome dele é Axel Burgat, ele fala em alemão e eu, como professora de alemão, tenho o acesso a tanto material que acontece com muita mais intensidade e volume na Alemanha. E esse eu achei muito pertinente para os dias atuais e resolvi traduzir na íntegra. Vou deixar aqui na descrição o link para a palestra no original. Então, dizendo que as palavras são dele e ele vai começar essa discussão com o título O Reencantamento do Mundo. O título da palestra de hoje é O Reencantamento do Mundo, mas há muito mais por trás disso do que parece no momento. Eu me dirijo a vocês como um ser humano individual e pessoal, a cada um de vocês no mundo a partir do meu eu pessoal, mas também daquilo que chamamos do eu superior, o sistema que nos liga a todos. Espero que o que eu expresse hoje aconteça no espírito que une a toda a humanidade. Essa é a minha primeira mensagem, uma pequena recordação de que somos uma grande comunidade. A humanidade é uma unidade, uma grande família. Uma família que, como vemos, discute e luta constantemente, mas ainda assim é uma família. Parece-me que chegou a hora de começarmos a levar a sério essa consciência de que somos realmente uma unidade, não apenas política ou superficialmente, mas em toda a sua profundidade. Quero transmitir conhecimentos fundamentais a uma mensagem que é muito importante. E esse apelo diz: meus queridos semelhantes, vamos todos acordar no espírito da liberdade. Vamos reconhecer, aceitar e moldar conscientemente a grande virada de uma revolução espiritual que já começou há 100 anos. Eu me dirijo a cada ser humano individualmente, independentemente de raça, nação ou religião, pois o indivíduo é a esperança e o futuro da nossa terra. Não são os partidos, nem as religiões ou organizações que são decisivos, mas sim os indivíduos. Vivemos na era da individualidade, da individualização humana. Não se trata hoje de política externa, de presidentes americanos ou chineses, nem da mudança climática. O perigo vem de um lugar completamente diferente. As discussões sobre mudança climática são, na minha visão, uma manobra de distração massiva para nos afastar da verdadeira catástrofe. Precisamos de uma mudança climática sim, mas de uma mudança climática espiritual urgente. O que é essa grande revolução que começou há 100 anos? Começou em 17 de fevereiro de 1600, quando o italiano Giordano Bruno foi queimado por nós, seres humanos, entre outras coisas por defender a ideia de Copérnico, de que a Terra gira em torno do Sol. Bruno foi a última vítima científica da Inquisição. Queimávamos pessoas por terem uma opinião diferente. Em 1543, Copérnico publicou a sua obra sobre as esferas celestes. E isso iniciou uma revolução espiritual gigantesca. Varremos as velhas religiões com a nossa ciência natural e eliminamos o que nos prendia até então, o tempo da fé cega. Começou a era da ciência, da liberdade de pensamento através do próprio espírito. Mas ao mesmo tempo que essa revolução nos libertou, algo fundamental foi perdido: a nossa relação com os seres espirituais e com o mundo espiritual. Até o século XIX, para a humanidade na Europa, o mundo espiritual ainda era uma realidade. Reconhecia-se a atuação de seres espirituais por trás das aparências materiais. Sabia-se da existência de anjos e outras hierarquias espirituais. Isso era um conhecimento comum, mas esse conhecimento se perdeu. O mundo tornou-se desencantado.
O encanto da tecnologia substitui o verdadeiro encanto do espírito. Esse desencantamento do mundo culminou na famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. Gott ist tot. Foram as nossas próprias religiões que cortaram a ligação com o mundo espiritual. Devido à derrota perante a ciência, as religiões retiraram-se para um mundo abstrato de Deus, que nada tinha a ver com o homem comum. A única arma que restou foi a fé. Enquanto a humanidade subia cientificamente ao conhecimento da natureza, as religiões recuavam para o dogma. Proibiu-se o conhecimento do mundo espiritual. Se alguém tentasse conhecer o espírito cientificamente, era combatido como um não cristão. As religiões tornaram-se organizações de poder externos, onde o objetivo não era mais a relação pessoal com o Cristo, mas sim guiar as pessoas como ovelhas através do medo e da autoridade. Isso continuou até o final do século XIX. Mas no ano de 1900 aconteceu algo absolutamente revolucionário. O antigo dogma de que a Terra é um disco já tinha caído. A ciência natural acabou com esse terror da Inquisição sobre o pensamento. Contudo, através da própria ciência, surgiu um novo terror: o materialismo. Esse novo dogma diz: só existe a matéria, e o ser humano é apenas uma máquina biológica. Aqui estão algumas citações de cientistas famosos que mostraram isso. Lamettrie disse: o homem é uma máquina. Carl Vogt: os pensamentos estão para o cérebro como a bilis para o fígado, ou seja, o espírito é apenas um subproduto orgânico. E outros cientistas, como por exemplo, o que chamamos de espírito é apenas uma propriedade do sistema cerebral. Somos máquinas maravilhosamente desenhadas. Esse é o novo terror que entrou no mundo. Como que é isso? É apenas uma máquina, um ser sem alma, sem espírito, sozinho, num monte de pedras sem sentido? E é isso, vivemos na Segunda Idade Média. Com a ideia de que o homem é uma máquina, criamos uma nova religião. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, mas ele trouxe o materialismo dialético, que é uma religião política. E o resultado vemos no comunismo, a destruição da sociedade porque máquinas não podem ser sociais. Não se pode construir o socialismo com máquinas. No momento em que se pensa isso, o comunismo está acabado, pois não funciona com esse conceito de ser humano. Há esse novo crer, e digo crer por bondade, e que é no fundo uma superstição. O materialismo é uma superstição da pior espécie, e no entanto é verdade, entre aspas. Isso soa estranho, mas o segredo espiritual por trás disso é: se continuarmos a acreditar que somos apenas máquinas, as leis espirituais farão de nós máquinas. O materialismo não está errado se você decidir tornar-se uma máquina, mas é um erro total quando nega a existência do mundo espiritual. O que aconteceu? O mundo espiritual desapareceu. E o que mais desapareceu, além do mundo espiritual? Os seres humanos desapareceram. O que restou foram máquinas biológicas que descendem dos macacos. E ficamos tão orgulhosos do nosso esclarecimento, do nosso iluminismo por termos conseguido nos reduzir a macacos. Que conquista maravilhosa da nossa razão! Como consequência desta nova religião, surgiu o ateísmo. Declaramos, através da ciência natural, que todos os fenômenos do mundo podem ser explicados pela física e por leis abstratas. Negamos a existência de qualquer ser espiritual. Desenvolvemos uma arrogância intelectual e científica incrível na Europa, mas esse materialismo faliu há muito tempo. Embora seu dogma ainda atue em todas as universidades, na imprensa e na política. Hoje, se você traz o tema da espiritualidade, tentam te destruir com métodos modernos, retirada de fundos de pesquisa, a não publicação de artigos científicos, ameaçam sua demissão,
a ridicularização pública, cinismo e o purgatório da imprensa. Esses são os métodos para cozinhar, para fritar os críticos. E quais foram os efeitos desse veneno materialista? A mecanização do trabalho. Nós temos que funcionar como máquinas. Mecanização da saúde. Somos tratados como centros de custo em hospitais. O humano perdeu-se completamente na medicina de aparelhos e no atendimento em série. A questão dos órgãos, né? O ápice do materialismo é a lei de doação de órgãos, onde o ser humano é definido juridicamente pelo cérebro. Se o cérebro morre, você é definido como morto, embora o corpo ainda mostre reações de estresse durante a retirada dos órgãos. Definimos o ser humano como uma máquina até na lei. Nossos filhos e professores são reduzidos a autônomos por um sistema estatal. Robôs assumem o trabalho, algoritmos controlam nossas vidas e a vigilância total chega através de máquinas. E na economia o que conta é o lucro máximo. Uma justiça na renda familiar não tem chance. O ser humano desapareceu nesse combate. As religiões não puderam mais responder: quem é você? Quem é esse ser humano? Elas recuaram para um Deus abstrato que decide entre o céu eterno ou o infinito eterno sem lógica. Quem sou eu? Existe Deus? O que acontece após a morte? Nem as religiões, nem a ciência natural puderam responder isso. Um vácuo surgiu. Antigamente estávamos em harmonia com o mundo espiritual, mas isso se foi. O materialismo preencheu esse vácuo de forma refinada. A ciência natural passou a acreditar que, se ela não pode provar algo com o olho físico, então esse algo não existe. É como tentar filmar uma toupeira à noite com uma câmera comum e dizer que elas não existem porque a câmera não as viu. A revolução técnica não pôde preencher o vácuo espiritual. Ela o preenche com robôs. Nossa existência como humanos está ameaçada. A humanidade pode sucumbir se continuar assim, mas as forças sombrias não contaram com uma coisa: com vocês, conosco. Não contaram com o indivíduo e com o reencantamento do mundo. O vácuo tinha que ser preenchido, mas não por uma nova religião, pois a era da fé cega acabou, mas por uma ciência. A ciência significa liberdade e conhecimento. Tinha que vir uma ciência que não fosse apenas sobre o mundo material, mas sobre o mundo todo. A ciência é o senso comum saudável. Vivemos na era da ciência e não mais das religiões de fé cega. Por isso, as religiões não satisfazem mais quem busca a verdade. Elas são relíquias moribundas de um tempo antigo. O ser humano quer agora seguir a sua autoridade interna, não a externa. E para preencher esse vácuo, surgiu a ciência do espírito, em alemão a Geisteswissenschaft. Em 1900, veio a Sophia, a sabedoria, do Anthroposophia, do ser humano. Rudolf Steiner foi quem iniciou essa nova virada e deu à humanidade o que ela procurava. Ele preencheu o vácuo com uma ciência real do espírito. Uma revolução espiritual está acontecendo, talvez a maior da história, mas é uma nobody knows revolution, uma revolução que ninguém conhece, que ninguém está sabendo. O establishment, a vida normal, não pôde permitir que as pessoas se tornem livres no espírito, pois perderiam o resto de poder que ainda lhes resta. A Igreja Católica colocou todos os livros de Steiner no índex de livros proibidos. Tentaram queimar suas ideias e queimaram seu edifício, o primeiro Goetheanum, em um ato de incêndio criminoso. Mas a ciência do espírito é o segundo passo que segue a ciência natural. Elas se completam. Agora, 100 anos após o Steiner, podemos começar conscientemente o segundo iluminismo. O primeiro iluminismo trouxe um surto na política, justiça e arte, mas caiu no materialismo. O novo surto está agora no ar. Podemos reconhecer em todos essa sensação de é isso.
A ciência do espírito traz o conhecimento que você é um ser espiritual. Esse é o novo conhecimento. Eu sou um ser espiritual divino, eu não sou um animal, sou um ser humano e vou tratar você também como um ser espiritual, pois sei que você é um. Agora vamos seguir para a segunda parte da palestra.